Muy buenos dias, muy buenas tardes ou muy buenas noches. Então, tu está pensando em morar na Espanha, mas não sabe ainda para onde ir, não sabe se tu vai para uma cidade com praia, né, para costa, não sabe se vai para um lugar mais tranquilo, do interior, por exemplo, algum pueblo talvez, né, que tenha um custo de vida um pouco mais baixo, porque na cidade grande está complicado o negócio. Hoje eu vou te colocar frente a frente com duas cidades completamente diferentes aqui dentro da Espanha. E tem um detalhe que quase ninguém fala quando compara cidades espanholas no que se diz respeito à imigração, ok? Que é o tempo que tu vai esperar para conseguir uma cita prévia, né? Ou seja, um horário, um agendamento, uma data para te fazer para te dar entrada nos teus documentos na extranjeria, né? Que é o órgão que faz tudo isso. Antes de continuar, já deixa aqui o teu gostei, compartilha esse vídeo com quem está pensando em vir para a Espanha e está fazendo esse tipo de comparação e se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. Isso é muito importante para eu saber se esse vídeo, se essa série de vídeos que eu venho produzindo aqui no YouTube está agregando alguma coisa na tua vida, ok? Vamos lá. Plascencia fica no norte da província de Cáceres, ok? Dentro aqui da comunidade autônoma de Extremadura, isso é centro-oeste da Espanha. Já Alicante fica no sudoeste do país, na comunidade autônoma de Valência. A comunidade autônoma de Valência está banhada pelo mar Mediterrâneo e está a 420 quilômetros de Madrid, ok? E a 170 quilômetros de Valência, da cidade de Valência, ok? Em termos de acesso internacional, Alicante tem um aeroporto, ok? Tem um aeroporto internacional que está na cidade de Elche, e ali tem voos diretos também para boa parte da Europa e conexões para o Brasil, ok? Já Plascencia não tem nenhum tipo de aeroporto, o mais próximo é o de Madrid. Mas como eu falei antes, para ti para o Brasil é muito mais vantagem pegar o carro e ir dirigindo até Lisboa, que dá aí 280 km, deixa o carro lá em Lisboa, estacionado lá fora mesmo, ou em algum estacionamento que não sai tão caro, dependendo do tempo que tu vai ficar no Brasil. Se ficar 3 meses no Brasil, o estacionamento pode sair pesado. Mas mesmo assim é muito mais vantagem ir até Lisboa, e lá em Lisboa tu já vai pegar um voo direto para o Brasil, entendeu? Do que ir para Madrid, vai ter que fazer o mesmo processo, de Plascencia até Madrid, né? Vai ter que pegar um ônibus ou então ir de carro até Madrid. Lá em Madrid o estacionamento é mais caro do que em Lisboa, vai deixar o carro lá, ou vamos supor que tu vai de ônibus, é um perrengue, tu vai pegar um voo que vai fazer provavelmente escala em Lisboa. Se não fizer, se for direto, os voos de Madrid até o Brasil, São Paulo, seja lá onde for, são mais caros do que os voos até Lisboa. Então minha recomendação é sempre, se tu está na comunidade autônoma de Extremadura, sempre utilizar o aeroporto de Lisboa, ok? Que sai mais em conta e é muito mais rápido. Aqui verão é 38, 40 graus, 42, tem dias que não dá para sair de casa. Sempre tem uma história que eu conto, né, que meus pais vieram aqui bem naqueles dias de calor, em agosto mesmo, e foi muito difícil sair de casa. Então cada vez que a gente saía do ar-condicionado era tipo para torrar na rua, né? A gente ia andando por baixo das marquises, e cada vez que tinha que atravessar a estrada era tipo, agora, vamos ver quem vai primeiro, agora vai! E o sol torra mesmo, era um negócio sinistro. E no inverno, principalmente lá em Plascencia, que é região de montanha, é frio pra caramba. E agora vamos fazer as coisas um pouquinho mais interessantes. Vamos lá, custo de vida, vamos falar um pouquinho disso. Um apartamento de 1 quarto no centro, ele vai custar na média aí de uns 350 a 500 euros por mês, ok? Isso é em base à pesquisa que eu fiz aqui no Idealista e no Mil Anúncios, tá? Busquei alguma coisa no Wallapop também, mas é mais ou menos isso, tá bom? Varia bastante, então não se confia muito no que eu estou falando aqui em relação a preços, porque varia muito, tá? É mais ou menos isso. Apartamento de 2 quartos, mobiliado, vai ficar na faixa de uns 450 euros a 600 euros. Tá? E um apartamento de 3 quartos vai ficar aqui na faixa de 600 euros a 800 euros, mais ou menos. Tá bom? Para comprar, vai sair na faixa de um apartamento de 100 metros quadrados por 100 mil euros. Vamos botar assim. Tá bom? Ou seja, tá barato. Tem coisa mais cara, tá? E o que eu tô falando também não é nada de luxo, é coisa simples, coisa muito simples, tá bom? E aos arredores. Em Alicante, já em comparação, um apartamento de 1 quarto não vai baixar aí dos 800 euros. Vamos colocar na média de 700 a 1000 euros, 700 tá barato. Apartamento de 2 quartos vai ficar na faixa aí de uns 900 euros
a 1.400 euros, ok? E para comprar um apartamento de 100 metros quadrados, ele vai chegar aí na faixa dos 180 mil euros para mais, tá? Subindo isso, tá? Então a diferença chega a ser 2 vezes mais caro em Alicante, ok? E isso aparece todo mês na tua conta bancária. Isso é um negócio que pesa demais na hora de escolher, tá bom? Então o custo de vida no geral, supermercado, restaurante, transporte, tudo é mais caro em Alicante. Mas também existem muito mais oportunidades de emprego. Eu posso te afirmar que se tu vem para trabalhar, para buscar uma oportunidade, para sair de fábrica em fábrica ou construção em construção repartindo currículo, aqui é muito complicado, em Extremadura em geral. Mas vamos continuar aqui. Não é uma diferença absurda, ok? Em itens isolados. A gente está falando aqui em supermercado e tudo isso, né? Mas no final do mês, o acúmulo ele aparece, tá? Então, na verdade, é mais a questão da moradia mesmo, tá bom? Em Placência, por exemplo, tu consegue viver bem com 900 euros a 1.100 euros por mês. 1.100 euros por mês. Assim, viver normal, ok? Tá? Contando o aluguel, uma pessoa. Tá? Tendo já um trabalho e tudo isso. Em Alicante, para te ter uma vida confortável, tu vai precisar aí de pelo menos uns 1.500, 1.800 euros por mês. Tá? Sozinho. Então, se tu vem com família, faz as contas aí, vezes a quantidade de pessoas que está vindo contigo. Agora a gente vai para o tema mais importante desse vídeo, que é a tal da cita prévia, né? O tal do agendamento de horários na extranjeria e tudo mais, né? Porque esse é um dos fatores mais estressantes na hora que a gente chega na Espanha como imigrante, lógico, né? E poucas pessoas falam sobre ele antes de escolher onde morar. Poucas pessoas falam sobre esse assunto, né? O primeiro passo legal para praticamente tudo na Espanha, ok? É o tal do NIE, tu tem que ter esse número, porque sem esse número tu não consegue absolutamente nada. Esse é o teu documento como estrangeiro, como o próprio nome diz. Então tu precisa dessa tal de cita prévia, ok? Cita prévia é um agendamento, é uma data, ok? A gente fala também para quando tem um date, né? Tenho uma cita com esta chica, né? Tem um encontro. É praticamente um encontro, um agendamento, uma data, ok? Uma cita prévia, é um agendamento prévio, tá bom? Então tu precisa disso para te poder ir lá no dia marcado, na hora marcada, na extranjeria, levar os teus documentos, né? E fazer todo o trâmite lá, ok? Então, e tu tem que ir na hora, tem que chegar na hora, tem que estar com todos os papéis, porque senão lá o pessoal te manda para casa, faltou tal papel. Quando tiver o papel, agenda de novo e volta, como se fosse muito fácil. Tá? Então isso é um tema muito complicado. E a disponibilidade dessa cita varia enormemente dependendo da cidade que tu mora. Tá bom? Em Alicante, por exemplo, o tempo estimado hoje para conseguir uma cita, de acordo com as pesquisas que eu fiz, eu até acho que é mais, mas enfim, pelo que eu estive vendo aqui, o tempo é de 4 a 8 semanas para te conseguir uma cita na extranjeria, né? E a dificuldade, esse tipo de dificuldade, esse tempo está classificado como muito alto, ok? Ou seja, muito tempo de espera. E isso significa que as vagas somem em segundos quando aparecem no sistema. Inclusive tem gente que fica semanas abrindo o site de madrugada tentando pegar um dia, tentando pegar uma data ali, né? Tem até um mercado de serviços de terceiros, um mercado terceirizado que fica monitorando o sistema 24 horas para avisar a pessoa quando aparece uma vaga ali no sistema, em tempo real, né? Agora, já em Placência, aqui em Extremadura em geral, né, a demanda é muito menor. Então tu consegue uma cita em dias, que foi o que aconteceu comigo. Acho que não foi em dias, mas sei lá, acho que foi 2 semanas, eu não lembro exatamente agora, mas é muito rápido. E isso não é um detalhe pequeno, ok? Porque quando tu chega num país novo, sem documentação, sem conseguir abrir uma conta no banco, sem conseguir assinar um contrato, cada semana de espera custa muito caro. Não só em dinheiro, mas em tempo, né? E estresse também. Mas e o mercado de trabalho nesses lugares? Pois é, Alicante tem uma economia muito mais diversificada do que na Extremadura, isso é óbvio, né? A gente está falando aqui de turismo, tecnologia, comércio, serviços, ok? Então, para quem precisa trabalhar presencialmente, as opções são
são infinitamente maiores. Já Placência é muito mais limitada, o mercado aqui gira em torno do comércio, saúde, educação e principalmente agro. Para carreiras corporativas ou tecnológicas, a cidade não acompanha. Não tem jeito. Não é aqui o teu lugar se tu vem pensando nessa área, né? Em atuar nessa área, em algumas dessas áreas. Placência tem aproximadamente uns 41 mil habitantes, ok? É uma cidade pequena, medieval, histórica pra caramba, né? E, na verdade, o ritmo de vida que se tem lá em Placência, só quem mora aqui entende, na verdade, né? É pueblo. É um lugar muito pequeno. Agora, Alicante já tem cerca de 340 mil habitantes, ok? Isso é quase 10 vezes mais do que Placência. Né? É uma cidade costeira, né? Tem praia, tem uma forte presença de estrangeiros, principalmente o pessoal que vem passar férias da Europa mesmo, né? Britânicos, alemães, etc. E agora, pois, cada vez mais brasileiros, né? que vão para morar, na verdade. Então, se tu precisa de agito, vamos botar assim, variedade, vida noturna, por exemplo, Alicante é a escolha óbvia. Mas vamos ver mais coisas aqui. Porque se tu quer sossego, história, né? Um espanhol sem muito sotaque, um sotaque não tão difícil, Placência faz mais sentido, ok? Clima. Alicante tem um dos climas mais invejados da Europa, vamos colocar assim, mais de 320 dias de sol por ano. Imagina, o ano tem 365 dias, então 320 dias de sol é praticamente sol o ano inteiro, né? Se tu tem um salário que tu pode cobrar de qualquer lugar do mundo, paga um aluguel igual ao aluguel de Placência, por exemplo, não só Placência, ok? Tem outras cidades pequenas aqui também, tem Almendralejo, tem Mérida, tem cidades aí mais para baixo que também são muito baratas, tá? Isso também pode ser tema para outro vídeo. Pois nesses lugares tu ainda consegue tua cita prévia em dias, né? A parte de poder viver tranquilamente, mas para isso tu tem que ter um trabalho remoto, então isso seria perfeito para quem vem como nômade digital e realmente trabalha pela internet. Então, para quem atua desse jeito, é o lugar perfeito. Quanto mais barato o lugar, tendo internet, melhor, né? Qual é mais certo? Qual é o errado? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu não vou? Não tem certo e não tem errado. Tem o que combina com o teu estilo, com o teu momento de vida, com teus planos, ok? Por isso que é muito relativo. Isso daqui é só a gente só está pintando aqui algumas coisas, mas isso, cada estilo de vida, cada momento, sei lá qual é o momento que tu está passando na vida, pois, dependendo do momento, um lugar vai encaixar de uma forma, outro lugar vai encaixar de outra. Agora, tu põe na balança e vê o que é melhor para ti, ok? Nesse caso, Placência é ideal para quê? Para trabalhadores remotos, como eu falei, e nômades digitais, aposentados, que buscam tranquilidade e custo de vida, ok? Tem muita gente que entra em contato aqui comigo que já está aposentado, está pensando em um visto de residência não lucrativa, por exemplo. Talvez aqui seja o melhor lugar. Talvez não. É o melhor lugar, né? Vai pagar, tu vem com renda do Brasil, tu vai pagar muito menos aqui no aluguel. Só que é o seguinte, cara. Tem que sempre fazer a conversão de forma correta, ok? Tem que sempre pensar que 7 mil reais são 1.000 euros. Então tu vai precisar de pelo menos uns 10 mil reais de renda para te poder ir tirando para frente, ok? Para te poder viver mais ou menos bem, tá? Então faz as contas aí. Abre lá o Google, coloca euro real e já vai sair quanto que está a cotação do dia lá, quanto que é a conversão do dia. Agora também vamos botar Alicante no outro lado da balança, né? Já é mais para quem precisa trabalhar presencialmente e também tem que ter paciência com a burocracia, ok? Então uma coisa, né, tá ali, ó, é assim, desse jeito. Quem não abre mão do mar e do sol o ano todo, tem gente que não se acostuma longe da praia. Quem cresceu na praia, tem aquele contato com o mar, fica meio louco longe da praia. Fica uma semana morando no interior e já tá ficando meio louco, entendeu? Então também tem que botar isso na balança. Quem quer ter uma vida social mais movimentada, Alicante é o lugar perfeito, né? Quem tem família e busca uma estrutura mais completa, digamos, né? Estrutura mais completa eu me refiro a comodidades, que também tem em lugares pequenos, né? Mas eu me refiro a shopping,
lojas da atualidade, McDonald's, Burger King, redes grandes de supermercado, entendeu? Então, Placência pode falhar um pouquinho nisso, mas não quer dizer que não tem, ok? Também tem lá o seu shopping, com certeza tem o seu McDonald's, tem... Com certeza não, tem, que eu sei. Burger King, tem lá um... Mas é o básico, entendeu? É o básico. Não estou dizendo que isso é o mais importante, mas a gente tira por uma base, né? Se uma cidade ela tem um Burger King ou tem um McDonald's, é porque ela funciona mais ou menos bem. Porque, para quem não sabe, para te montar um McDonald's em uma cidade, tu tem que ter um número tanto de habitantes que consumam, que tal, e tudo mais. É feita uma análise, ok? Não estou falando porque... Mas enfim, conclusão, não existe a cidade certa. Existe a cidade do teu momento, a cidade certa para ti. Então, se o teu sonho é acordar com vista para o Mediterrâneo, ou muita gana de trabalhar e tal, Alicante pode ser o lugar certo, ok? Porque tem bastante oportunidades. Então, mesmo que tu não venha com muito dinheiro, tu vai ter oportunidade de trabalhar, digamos. Depende da tua situação também, tá? Né? Agora, se a questão é gastar menos, ok? Mas que tu quer que o processo seja mais rápido, e vamos supor que tu tem uma rendinha para se manter ali enquanto não sai o processo, e não depende de estar buscando trabalho, Placência pode ser uma escolha correta. Como eu falei, tudo depende. Tem que botar na balança e ver o que é melhor para ti. O que é certo é que Placência é uma das respostas mais honestas que a Espanha pode te dar. Eu escolhi ficar por aqui. Comunidade Autônoma de Extremadura, me refiro. Mas é assim. Eu já morei em cidade grande, morei muitos anos em Madrid, então eu consegui ver os dois lados para poder botar na balança. Então talvez tu precise colocar na balança também e viver os dois lados. Mas não sei, cada um. Então, se tu quiser saber mais sobre como é viver na Espanha, dicas de espanhol, todo domingo aqui a gente tem aulas imersivas aqui no canal, ok? Tem uma playlist aqui, então se tu precisa aprender espanhol para vir para cá para a Espanha, eu te recomendo 100% o meu conteúdo, é lógico, porque eu ensino o espanhol que tu vai precisar aqui em terreno. Não é um espanhol genérico, é uma proposta completamente diferente. Então, se está querendo saber um pouquinho mais sobre como não ter que passar perrengue, não trazer uma bagagem a mais na mala, que é o peso de não falar o idioma, eu te ajudo com isso. Clica aqui no link que vai estar na descrição. Se fizer sentido para ti, eu estou lá dentro te esperando. E também te convido a ser membro do canal, ok? Seja membro do canal, que aqui eu sempre estou soltando algum conteúdo exclusivo, alguma aula do meu método ao vivo, que eu solto às vezes, e deixo lá só para membros do canal. Talvez faça sentido para ti também. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.